Chandrayaan-3 estava destinado a ser um triunfo, um símbolo da crescente maestria da Índia na exploração espacial. Ele pousou onde nenhuma outra nação ousou ir, o sombrio e antigo polo sul da Lua. Mas depois que as imagens chegaram, depois que as primeiras análises do solo foram transmitidas à Terra, a celebração começou a se dissipar, substituída pelo silêncio. Depois, sussurros e, finalmente, um alerta. Isso não é ficção científica. Isso não é teoria da conspiração. É o que acontece quando o rover mais avançado já enviado à Lua descobre um material que desafia a física e algo ainda mais estranho espreitando sob a superfície. Vamos detalhar a descoberta impossível que abalou a comunidade científica global e levou uma mente de nível Nobel a dizer: nós não estamos prontos. Quando a Agência Espacial Indiana ISRO lançou o Chandrayaan-3, não era apenas mais uma missão lunar, era um retorno, um sucessor direto da tentativa fracassada de pouso do Chandrayaan-2 em 2019. Desta vez, tudo correu perfeitamente. O módulo Vikram pousou com precisão impecável perto do polo sul da Lua, uma região permanentemente mergulhada em sombra, mais fria que Plutão e intocada por qualquer sonda até então. Por que o Polo Sul? Por décadas, essa região foi o santo graal da ciência lunar. Varreduras por radar haviam sugerido a presença de gelo de água antigo, minerais trancados em crateras e talvez sinais de um mistério mais profundo. Mas até agora, ninguém havia ousado pousar lá. O terreno é traiçoeiro, a luz instável, as temperaturas letais. Mas a ISRO conseguiu, e com isso, a Índia entrou para um seleto grupo de nações espaciais. Os primeiros dados da missão confirmaram o que os cientistas esperavam: água congelada, pó rico em silicatos e metais úteis como magnésio e alumínio. Uma combinação perfeita para futuras bases lunares. Mas, enterrada sob essas manchetes iniciais, havia uma descoberta mais sombria e inquietante. Uma que nunca chegou às coletivas de imprensa. À medida que o rover Pragyan rolava sobre o regolito em pó, ele começou a escanear a superfície lunar com espectrômetros de última geração. O objetivo? Identificar a composição química exata do solo. Mas o que ele encontrou deixou os cientistas em estado de incredulidade. Uma substância nunca antes vista em nenhuma amostra conhecida. Lunar, terrestre ou extraterrestre. Ela não correspondia a nenhum mineral do banco de dados da Terra. Não refletia a luz como deveria. Parecia absorver radiação eletromagnética, até mesmo dobrando-a de maneiras imprevisíveis. Um engenheiro a descreveu como uma esponja de energia. Michio Kaku a chamou de uma anomalia aterrorizante. Por quê? Porque se essa substância se formou naturalmente, isso significa que toda a nossa compreensão da ciência dos materiais está errada. Mas se não se formou naturalmente, isso significa que alguém ou algo a colocou lá. Essa descoberta por si só já seria suficiente para provocar conversas de crise internacional. Mas era apenas o começo. Após as análises iniciais, a ISRO ativou o radar de penetração do solo do Chandrayaan-3, projetado para sondar sob a crosta lunar. O que ele encontrou enviou ondas de choque pelo centro de controle da missão. Sob as rodas do rover, a vários metros de profundidade, foi detectado um enorme vazio oco. Mas não era aleatório. Os retornos do radar revelaram formações geométricas, linhas retas, ângulos simétricos, grades repetitivas. Os primeiros diagramas se pareciam menos com cavernas e mais com plantas arquitetônicas. Kaku, após revisar as varreduras, as descreveu como metálicas, organizadas, deliberadas e provavelmente antigas. Para tornar tudo ainda mais perturbador, o vazio era enorme, grande o suficiente para abrigar uma pequena cidade. E então veio o calor. Instrumentos começaram a registrar flutuações térmicas estranhas, subindo e descendo sem influência solar. A Lua, geologicamente morta há bilhões de anos, mostrava sinais de energia interna.
Seria calor residual de materiais desconhecidos? Um sistema funcionando? Ou uma estrutura artificial ainda ativa? Pela primeira vez, os cientistas começaram a se perguntar o impensável. Será que acabamos de descobrir uma base alienígena antiga? Ou pior, uma base humana esquecida? Nos dias seguintes às varreduras subterrâneas, o rover Pragyan começou a se comportar de forma errática. Parou de responder a comandos. Enviava pacotes de dados corrompidos. Seus movimentos antes estáveis tornaram-se imprevisíveis. Oficiais da ISRO atribuíram isso ao estresse mecânico, mas fora do registro, nem todos estavam convencidos. Um engenheiro anônimo afirmou que as falhas do rover começaram exatamente quando ele passou pela parte mais profunda da anomalia. Outro sugeriu que o material desconhecido pode ter criado interferência eletromagnética, prejudicando os sistemas do rover. E então veio o silêncio. Pragyan parou de transmitir. Isso não foi apenas uma falha de hardware. Foi um mistério sobreposto a uma descoberta, sobreposta a um aviso. Se o que está sob o polo sul da Lua é antigo e ainda ativo, então cada passo que damos pode estar acionando um sistema que não compreendemos. Michio Kaku agora pede uma coalizão global, advertindo que nenhuma nação deve agir sozinha na exploração da anomalia. Ele alerta: podemos ter acabado de acordar algo que não deveria ser tocado. À medida que a notícia do silêncio do Chandrayaan-3 se espalhava, governos ao redor do mundo começaram a prestar atenção. A descoberta de uma substância misteriosa, um vazio geométrico e a súbita paralisação do rover acionaram protocolos de segurança internacional, normalmente reservados a eventos nucleares. Imagens de alta resolução de outras agências espaciais, NASA, CNSA e ESA, foram discretamente redirecionadas para a zona de pouso. Relatórios vazaram de que satélites militares americanos detectaram uma anomalia eletromagnética inexplicável poucas horas antes de o rover parar de transmitir. Enquanto isso, autoridades chinesas solicitaram acesso emergencial aos registros brutos da ISRO, temendo que o que quer que tenha sido encontrado pudesse afetar o equilíbrio eletromagnético da Terra. Alguns especularam que a anomalia poderia até estar influenciando satélites de comunicação ou o campo magnético da Terra. Em reuniões a portas fechadas, a palavra contenção foi usada. Isso não era mais apenas uma missão de pesquisa lunar. Tornou-se uma preocupação de segurança planetária. Em uma reviravolta inesperada, uma equipe de arqueólogos e astrofísicos independentes comparou as geometrias escaneadas por radar com mapas estelares védicos antigos. O resultado? A grade subterrânea sob o polo sul da Lua apresentava uma estranha semelhança com padrões geométricos sagrados encontrados em textos indianos antigos, especificamente mandalas, acreditadas como codificadoras de conhecimento cósmico. Coincidência? Convergência matemática? Ou algo muito mais profundo? O Dr. Rakesh Verma, estudioso de cosmologia sânscrita, sugeriu que a geometria encontrada sob a superfície lunar corresponde às proporções de um portal simbólico descrito no Rig Veda, um portão que leva ao lugar além do céu escuro. Embora a ciência tradicional permaneça cética, as semelhanças estão agora alimentando um movimento crescente entre filósofos e físicos. Que civilizações antigas podem ter sabido algo sobre a verdadeira natureza da Lua, algo que só agora estamos redescobrindo. Novos dados começaram a surgir, supostamente contrabandeados, da rede interna da ISRO por insiders anônimos. Esses arquivos sugerem que as amostras analisadas pelo Pragyan continham não apenas compostos desconhecidos, mas materiais com propriedades fotônicas nunca antes observadas. A substância recuperada, ou escaneada antes da perda de contato, parece ser negativa fotônica. Não apenas absorve luz em todos os espectros visíveis e infravermelhos, mas pode ser capaz de dobrar ou até cancelar campos eletromagnéticos ao seu redor. Esse comportamento implica que o material poderia ser metastável ou até mesmo artificialmente projetado. Uma descrição vazada referia-se a ele como matéria escura óptica. Se confirmado, isso significaria que o polo sul da Lua abriga um material que interage com luz e energia de formas que antes considerávamos impossíveis.
Um material que, em teoria, poderia ocultar regiões inteiras da detecção ou até camuflar uma estrutura de qualquer tipo de escaneamento óptico. Se tal tecnologia existe, ou existiu, na Lua, nossa compreensão da física não é mais apenas teórica. Está obsoleta. Com o mundo observando e o Chandrayaan-3 agora silencioso sob as sombras, a pergunta mais assustadora não é o que encontramos, mas o que acontece agora. E se a Lua não for apenas uma rocha sem vida, mas um recipiente, um vaso contendo tecnologia ou informação de um passado tão distante que antecede a história conhecida? E se nossas sondas, em sua curiosidade, começaram a desbloquear algo que nunca deveria ser acessado novamente? E se o silêncio do Pragyan não for uma falha, mas um aviso? A recente entrevista de Michio Kaku terminou com uma única e arrepiante frase: há coisas enterradas neste universo que nunca deveríamos tocar, e agora talvez tenhamos tocado uma delas. O mundo espera, mas a Lua permanece em silêncio. Chandrayaan-3 deveria ser um marco científico, um símbolo de progresso, uma bandeira plantada não por arrogância, mas por esperança. E, no entanto, o que ele descobriu pode não ser um triunfo, mas um limiar. Por que e se o polo sul da Lua não estivesse intocado por acaso? E se ele tivesse sido evitado? E se, sob suas crateras congeladas e sombras eternas, algo antigo espera, silencioso, enterrado e observando? Não uma mensagem, não um sinal, mas uma pergunta. Eles voltarão? Construímos uma máquina, enviamos através do espaço, e quando ela tocou aquele lugar, perdemos o controle. Não apenas de um rover, mas da narrativa. E agora, enquanto os cientistas globais caem em silêncio, satélites se recalibram e físicos emitem alertas em vez de teorias, uma verdade se torna impossível de ignorar. Não fomos os primeiros a chegar, e talvez não sejamos os únicos observando. O que você acredita que o Chandrayaan-3 realmente descobriu? Tecnologia antiga? Uma anomalia natural? Ou um vestígio de algo que não é deste mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo se você acredita que esta descoberta não é o fim de uma missão, mas o início de um mistério muito maior que a própria Lua. E não se esqueça de se inscrever.